A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não Podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias defender-te. Hoje vamos começar o programa de maneira diferente. O coro dos tribunais de José Afonso. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais. Vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Quando o inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Quando o inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Ouvimos aqui apenas uma estrofe, mas o tapete já está estendido para este Não Podias Defender-te, é o tema de hoje. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Raquel, viva! Vamos lá defender bem esta discussão. Vamos a isso. E hoje connosco, aqui no estúdio da Antena 3, temos a Francisca Van Dunham, mais conhecida por ter sido Ministra da Justiça entre 2015 e 2022. Foi também Ministra da Administração Interna por um período bastante mais breve, alguns meses apenas, mas antes tinha sido Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, magistrada do Ministério Público desde 79, representante de Portugal em várias organizações internacionais, nomeadamente no âmbito europeu, é atualmente juíza jubilada. Francisca Van Dunham nasceu 18 anos antes do 25 de Abril, confirma? Justamente, é isso. E temos também o António Brito Guterres, assistente social com pós-graduação e doutoramento em estudos urbanos. Foi quadro da Fundação HK em Portugal, onde coordenou projetos de desenvolvimento local, de expressão artística e cultural. A grande causa do António, acho que posso dizer assim, é o fortalecimento das organizações da sociedade civil nos bairros públicos onde trabalha, por exemplo, no Val da Amoreira, onde foi diretor do Centro de Experimentação Artística, mas é, sobretudo, um profundo conhecedor e, por isso, um incrível cicerone de uma certa cidade invisível. Participa, aliás, num programa da Antena 1, precisamente com esse nome. O António Brito Guterres nasceu 4 anos depois do 25 de Abril. Certo? Bom, estão apresentados os nossos convidados. Francisca, ousou entrar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Clássica, cidade universitária, um ano antes, uns meses antes do 25 de Abril. Justamente. Acreditava que era possível a justiça libertar-se da custódia do Estado, do regime. Eu acreditava que era possível haver pessoas na justiça que lutassem contra o sistema que estava instituído. Havia advogados notáveis. Indiscutivelmente. Houve, de facto, muitas pessoas que foram de uma coragem absolutamente heroica, que defenderam presos políticos no plenário e que enfrentaram, obviamente, consequências gravosas na sua vida pessoal e profissional. Não tanto os juízes. Não tanto os juízes. Os juízes não se metiam propriamente nisso, eu diria. A justiça nesse tempo era uma justiça calibrada, muito orientada. Calibrada é uma expressão que é muito usada pelo Dr. Cunha Rodrigues, José Narciso Cunha Rodrigues, que foi Procurador-Geral da República, e que escreveu, tem várias obras justamente sobre a questão da justiça antes e depois, e que diz, a esse propósito, que a justiça antes do 25 de Abril era calibrada para determinados segmentos e orientada para determinados segmentos. Não será uma designação generosa? Não é generosa. Eu diria que quando ele fala em ser uma justiça calibrada, não está a referir-se a essa outra dimensão que o 25 de Abril convoca mais, mas é também uma justiça que é seletiva no sentido de que é justiça para o pequeno homem comum. Esses tribunais plenários de que falava, como é que funcionavam? Porque há, certamente, como calcula, muitas gerações que talvez não tenham nunca ouvido falar destes tribunais com a função de perseguir democratas, não é? Eram tribunais sem lei. Embora houvesse um código de processo penal, havia, por um lado, um código penal
que tinha uma panóplia de crimes contra a segurança do Estado absolutamente brutal, com penas brutalíssimas, e depois havia um não sistema penal, processual penal, em particular justamente para os crimes contra a segurança do Estado. Portanto, que eram investigados não pela Polícia Judiciária, não normalmente por tribunais, por juízes de instrução, que também na altura havia em algumas situações, mas eram basicamente investigados, se assim se pode dizer, pela polícia política do regime, através de métodos cruéis, desumanos e degradantes, nomeadamente a tortura, e seguidamente as pessoas eram levadas a tribunal. Isso eram quando eram. Também sejamos claros. Houve muitas situações em que as pessoas, depois de terem passado pela prisão da polícia política, iam diretamente, por exemplo, para campos de concentração ou para espaços de residência vigiada, como se chamava então, com medidas administrativas que não passavam pelos tribunais. E se tivessem a possibilidade de arranjar um advogado que metesse uma providência, um habeas corpus, aí nessa altura logo se via. Mas o normal era os juízes recusarem o habeas corpus, e o normal era os juízes decidirem efetivamente manter essas situações. Nos 7, 8 meses que teve como estudante antes do 25 de Abril, alguma vez pôde ir a um julgamento no plenário? Não, nunca fui a um julgamento no plenário e tive imensa pena de não ter podido ir à apresentação do meu irmão mais velho a tribunal na sequência do habeas corpus, que foi em Luanda. Ele estava preso em São Nicolau, no campo de concentração de São Nicolau, tinha ido diretamente justamente da PIDE, tinha estado preso pela PIDE, que o enviou a ele e mais a um grupo de companheiros que eram militantes da causa independentista para São Nicolau. E, a partir de certa altura, houve um habeas corpus e, portanto, eles vieram para ser ouvidos. Isto já tinha passado um ano, seguramente ano e meio da prisão. E foram ouvidos num tribunal em Luanda, mas o que acontecia era aquilo que acontecia aqui também. Os agentes da PIDE enchiam a sala, tinha uma atitude completa, em princípio aquilo seria público, a audição era pública, agentes da PIDE enchiam a sala, assumiam cá fora à porta um ar absolutamente prepotente e arrogante e impediam quem quer que fosse de entrar. Não há lugar para mais ninguém. Pronto, não há lugar para mais ninguém. Portanto, de facto, esse nunca assistiu no julgamento no plenário. A Francisca regressou a Luanda logo a seguir ao 25 de Abril, esteve lá e experimentou também a falta de poder discordar, a falta de liberdade naqueles primeiros tempos. Sim, sem dúvida. Foram tempos muito dolorosos. Foram tempos muito difíceis, tempos muito dolorosos, não tenho a menor dúvida, em que o direito e a justiça, num certo sentido, foram secundarizados. Uhum. António, primeiro queria-te pedir que nos explicasse o que é que andas a fazer. A lista é extensa, certamente, mas o que queria que nos explicasses é que, descrevendo-nos o que é que andas a fazer, se sentes no teu trabalho que ainda há alguns ecos disto. É certo que a situação mudou em muitos âmbitos radicalmente, mas ainda há alguma situação atualmente que espelhe o que se vivia antes do 25 de Abril e que aqui ouvimos, enfim, tão bem descrito pela Francisca Van Dunham? Então, para começar a agradecer o convite, eu queria colar-me aqui um pouco a estes tempos revelados pela Francisca, porque de alguma maneira eles vão ter comigo também. Porquê? E já vamos à questão concreta. Eu sou filho dessa geração e, portanto, por tradição familiar, eu tenho pessoas que foram desterradas no tempo da República para Timor, daí a ver os roterros em Timor. Tenho um pai que foi tutorado, que foi resistente, com todas as consequências profissionais e de vida que a Francisca já falou, que havia na altura. E para além da parte histórica e toda a parte familiar que foi passada, lembrar que o meu pai, hoje estivesse vivo, teria 90 e tal anos, mas quero lembrar essa geração que eu vivi muito com ela, que é uma geração que levou isto que a Francisca descreveu e que vocês perguntaram no corpo, até morrerem. São pessoas que demoraram mais tempo em ditadura do que em democracia. E, portanto, são pessoas que nunca estacionaram o carro à primeira. Pessoas que chegam a uma casa, está ali o lugar, não, dão mais 2 voltas para ver o que é que se passa. E fizeram isso instintivamente até morrer. Depois do 25 de Abril? Claro, até morrer, agora, né? Pessoas que sempre que estão a falar alguma coisa no café falam baixinho. Não falam ao telefone. Não falam ao telefone, que acabam a conversa sempre com não digas a ninguém. E, portanto, também queria homenagear as pessoas que ficaram com esse lastro, não é? E que se calhar passaram para mim também. Com essas cicatrizes mesmo. De algum modo, eu posso ter parte disso também, herdado, meio conspirativo, meio de salvaguarda. Tens Mas isso. tenho um pouco. Um pouco. Uma pessoa cresce assim, sempre com esses toques. A mim também ainda hoje me faz confusão.
Às vezes, não é a liberdade de expressão, é a forma como as pessoas dizem tudo o que pensam, por vezes, em qualquer ambiente. Pronto. E eu tenho perfeita noção de que isso tem a ver, é um tique. A Francisca fala ao telefone à vontade. Eu falo ao telefone com reservas. Eu falo sempre ao telefone com reservas. Acho que foi um tique que me ficou. Sendo que agora dizer que falamos depois pessoalmente também me é suspeito, não é? Se eu disser que falamos depois pessoalmente também passa a ser suspeito, não é? Sim, mas regressamos ao teu raciocínio, António. Só para... Não, eu acho que até posso aproveitar aqui a Francisca. Na verdade, a justiça em Portugal, nos setores mais desprotegidos, excluídos, começa na administração interna. E porquê? Porque há locais que são sobrevigiados, a meu ver. E ao serem sobrevigiados, por exemplo, uma criança que cresceu como eu cresci ali na zona do Arco Cego é muito menos vigiada no que faz diariamente do que uma pessoa que cresce aqui onde estamos em Chelas ou na Corraleira. Isso tem consequências para a justiça dessas pessoas depois, obviamente, não é? Porque repara, uma pessoa que tem uma mãe como eu tinha perto, que então um telefonema de distância, ou uma pessoa que está aqui em Chelas, que eventualmente a escola acaba às 3, não tem onde ficar até a mãe chegar às 10, e a mãe é pobre, eventualmente tem pouca literacia, não é comparável o que pode acontecer a partir daí. Portanto, começa sem dúvida na administração interna, nesse sentido, na maneira como a polícia está presente e como pode ou não exercer algum poder, e é preciso perceber que grande parte dos polícias que estão nestes locais são polícias novos, que vêm muitas vezes de contextos que não têm nada a ver com estes, muitas vezes vêm do interior, portanto é um grande choque nesse sentido, isso nota-se. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como assistente social com jovens, algo que eu me percebi imediatamente, e daí comecei a atuar muito no sentido de justiça, foi que era normal um jovem ser identificado, antigamente era mais normal, com dossiês que havia na esquadra, com fotos, não é? E ser assim identificado, e recebi uma carta em tribunal, e vos lembrar também que os jovens, crianças dos anos 80 e 90, portanto que eu apanho depois como mais jovens e adolescentes, são jovens que tiveram pais muito pobres, alguns toxicodependentes, portanto havia uma grande distância de presença dos pais, e portanto recebi uma carta em casa para ir à Brigada de Investigação Criminal em Alcântara, eles não iam. Portanto, como começou a acontecer sucessivamente... Passavam a ser procurados. Não, acontecia sucessivamente, era qualquer coisa normal que acontecia, eles eram identificados, temos aqui um mandato, iam 5 anos presos, 3 anos presos, sem nunca terem tido tempo nem espaço para se defender. Isso é um ponto. O outro ponto que vem a seguir, que é muito complicado, que as pessoas também não têm noção, é que nós temos estado a ver muitas coisas sobre a justiça na televisão. E não cabe a mim debater isso, mas cabe a mim debater, por exemplo, o acesso às defesas que essas pessoas têm. O acesso à defesa das pessoas mais pobres é quase inexistente. Por exemplo, o que é que eu comecei a fazer? Mas eu, António, nas pessoas não têm essa capacidade, que era, as pessoas recebiam a cartazinha, eu telefonava para o tribunal, sabia que era um oficioso, telefonava para a ordem dos advogados para me darem um telefone do oficioso, normalmente um telefone fixo, que não funcionava ou ninguém entendia, depois insistia com isso, recebia o telemóvel, e sim, finalmente chegava ao advogado oficioso, e só para fazer esta ponte. Ou seja, o sistema está tão viciado do sistema que só fazer esta ponte e permitir alguma conversa anterior ao julgamento entre o jovem e o advogado oficioso fez com que quase todos os casos caíssem. Porque do outro lado também não havia esse cuidado. Porque quem apresentava a prova estava tão habituado a que fosse tão negligente a forma como isso se processava. Não é? Portanto, não. E eu trabalho muito com pessoas que também estão encarceradas e com miúdos que estão em centros de... Quer dizer que, na tua opinião, podemos dizer taxativamente que quase 50 anos depois do 25 de Abril, estamos à beira dessa celebração, a justiça ainda não é um direito universal em Portugal? Não acho que seja. É a nível... há aqui uma grande diferença que as pessoas às vezes têm dificuldade em... Quando estão nos seus sítios, nestes aparatos nós estamos, aqui um aparato, um medium, que é olhar para a Constituição. Eu, António, consigo fazer exercer o que está lá, enquanto direito, enquanto dever. Muitas pessoas não conseguem. Uma coisa é estar lá, enquanto algo que é para todos. Outra coisa é o acesso. Não é? E nós sabemos que o acesso à educação, à justiça, é diferenciado consoante a classe social. Francisca, que frustrações é que deixa, é que traz do tempo de ministra? O que é que não conseguiu fazer? Houve tanta coisa que não consegui fazer. E porquê? Segura muitas coisas. Onde é que Porque, vamos lá ver, nós, quando se é ministro, quando se é parte de um governo, trabalha-se com base num programa de governo. Esse programa de governo tem uma dimensão de execuibilidade que depende muitas vezes de fatores que são fatores exógenos, que não nos respeitam a nós exclusivamente. E, portanto, há de facto aí... Houve algum dia em que se passou? Estou farta disto. Acho que sim, não no sentido de me ter passado... É difícil de acreditar, olhando para a Francisca. Não, acho que houve um dia que foi público no Parlamento, de facto,
perdi um pouco, perdi a cabeça, acho que era provocação a mais, era falta de respeito a mais, e portanto perdi a cabeça. De resto sou de facto uma pessoa muito controlada, não é? Mas, como dizia, é óbvio que há coisas que não é possível fazer. Nós temos todos O que é que zanga mais consigo não ter conseguido fazer? Olha, aquilo que me custa mais foi não ter conseguido pôr em execução a Estratégia Nacional Anticorrupção. Das coisas que mais me custa. Essa é uma. A outra foi... Porquê é que não conseguiu? Onde é que... Porque saí antes da execução. De facto, trabalhei na definição da estratégia, a seguir houve a aprovação dos diplomas, do ponto de vista parlamentar, mas isso não chega. É preciso depois implementar no terreno e tive muita pena de não ter estado na implementação no terreno. Outra coisa, relativamente à qual fiquei com algum amargo de boca, se assim se pode dizer, prende-se com uma dimensão que foi agora aqui referida, que é a questão do sistema prisional. O sistema prisional que é de facto muito diferenciador do ponto de vista dos seus alvos. Se passar pelas prisões portuguesas, pelas cadeias portuguesas, em particular as cadeias em que estão acolhidos jovens, percebe que é notório que há ali claramente uma preponderância muito grande de pessoas com fraca capacidade económica e pessoas racializadas. Pronto. Ou seja, a proporção que se entende, que se apreende à vista de pessoas racializadas nos espaços prisionais, em particular jovens, não reflete a proporção que existe na sociedade portuguesa. Nós partimos de antes de 74. A realidade era essa também antes de 74? Bem, aqui não, talvez aqui não, mas obviamente nas colónias era. Nas colónias então acho que não era. As colónias era seria de facto muito superior, não é? António, as pessoas com quem tu trabalhas, nos bairros, nas prisões, também já falaste deles, acreditam na justiça? Não, claro que não. Acredito na justiça, infelizmente acredito. Ao limite podem dizer acredito na justiça. Mas é uma espécie valor de... absoluto. É carpidar quando está naquele momento no tribunal, não é? Para apelar um juiz, mas ninguém acredita porque a gente sabe que chega lá já completamente empatado, não é? Eu não sei se é assim. Eu acho que até as pessoas deixam de acreditar no momento da frustração. As pessoas acreditam até a altura em que há uma decisão. Portanto, acreditam, é como quando nós temos uma doença grave, uma doença terminal, temos uma enorme esperança em que haja um milagre e que as coisas se resolvam. E quando estamos num tribunal e estamos a ser julgados, aqui a expectativa que temos é ter perante nós alguém que seja capaz de aplicar a justiça. Dizer, não, este vai ser, desta vez vai ser a sério, comigo não vai acontecer isto. É verdade, Francisca, mas repara uma coisa, mas porque eu estou a falar nestes casos e os que a Francisca falou, são pessoas que às vezes já estão com gerações. Ou seja, o contexto familiar delas já está habituado a esse confronto com a justiça, não é? Portanto, já sabem à partida que aquilo... Enfim, eu tenho vários casos desse e por isso há pouco disso começa muito na administração interna. Porquê? Há relações, às vezes, uma coisa que é importante e que é péssima, que é, uma vez disseram-me assim, numa situação com a polícia, António, faz alguma coisa porque és o Estado bom. E quando ele disse aquilo... Não é? Porque a verdade é essa, muitos dos jovens, o único que têm encostado, eu conheço jovens que nem ao hospital vão porque não sabem, não é? É uma ignorância de como ir lá. E portanto, sublinhar que tu trabalhas sobretudo aqui na área metropolitana de Lisboa, não é? E o confronto que eles têm é com jovens, é com a polícia, é o que eles conhecem do Estado, é a polícia. Portanto, até é estranho, é para que há um sentido que há polícias que já aprenderam os pais, agora estão a aprender os filhos, o mesmo polícia, não é? E no sentido em que há uma grande rivalidade, há um grande machismo até nessa luta de homens, não é? De quem tem razão. Mas depois também há relações, às vezes, já vi situações de jovens sentidos, não devias ter abusado tanto, até assim... António, como é que se dá a volta a isso? Isso é um bocadinho complicado. Eu vou dizer, a Francisco tocou aqui num ponto que eu acho que é essencial a nível de estrutura de quem mora na área metropolitana, pessoalmente. Que é, e disse bem, que eventualmente quem ia para as prisões numa cidade que tinha asfalto e terra batida, como era Luanda, se eu chegar à prisão estão lá os negros. O que eu acho que é interessante pensar é que a seguir ao 25 de Abril dá-se um processo de descolonização, não é? Onde nós sabemos também que a própria colonização deixou um rastro de violência, de pobreza, que continua até os dias de hoje. E, portanto, naturalmente, uma série de pessoas, supostamente em espaços geográficos libertados politicamente, tiveram que ir embora economicamente e algumas também por refúgio, por guerras civis, para aqui.
Neste caso, para em Lisboa, essencialmente. Algarve e em Lisboa. E de repente reparem como a própria Lisboa, que chamávamos metrópole, né, antigamente, começa a ganhar uma forma, durante muitos anos, semelhante ao que acontecia em Luanda e Lourenço Marques, a cidade dos asfaltos e com os moceques, e com a terra batida, que depois são transformados em bairros sociais. É curioso, isso para ir à resposta do que é preciso fazer, que quando se fez o realojamento, imediatamente após fazer o realojamento, estes bairros foram classificados de várias maneiras, socialmente, policialmente, o que também é interessante. O Estado intervém para dar casa às pessoas e habitabilidade, em tese, e logo assim diz, isto não é bom, não é? Há aqui uma contradição. Cria um gueto. Portanto, o que eu quero dizer sobre isso, para dar um bocado a vossa resposta, é o sítio onde eu nasço e cresço em Lisboa vai definir o meu percurso. Porque as políticas estão muito territorializadas. Portanto, eu vou ter que levar com aquela assistente social que vai controlar, a escola vai controlar de uma forma específica como é que eu me porto, etc. A CPCJ vai ver se os jovens estão, se as crianças estão a ser bem educadas. Coisas supostamente são boas. Como é que se sente? Não, as coisas são boas. Só para acabar. É uma zona urbana sensível, portanto, tem X polícias todos os dias, não é fazer policiamento, é com ultra equipados, não é? Tipo, em que há uma lei marcial imposta, porque quando eu chego à rua e vejo alguém, encosta à parede. Sou logo considerado suspeito. E, portanto, onde eu cresci, eu estava a dizer um bocado no Arco Cega, assim que se chegarem lá e fecharem o espaço e agarrarem os 200 jovens que estão nesse espaço e forem revistar, vão encontrar a X, vão encontrar não sei o quê. O mesmo acontece ali. Não é? Mas os que estão ali vão ser mais penalizados logo à partida por este tipo de rastreio que eles têm, que os outros não têm, e depois pelo que já falámos, pelo não acesso à justiça, pela iliteracia dos pais, não é? Dificulta isto tudo. Portanto, tem que haver, só dá aqui um toque ao que a Francisca disse. Quando a Joana Guzmão Henriques fez o livro do Racismo em Portugal, como nós não temos dados étnico-raciais, não conseguimos formular políticas sobre isso. Portanto, eu não consigo dizer perante o Estado, ouçam, as pessoas que são negras têm menos escolaridade do que as pessoas que não são negras. Eu não consigo dizer isso para formular política. Por exemplo, uma das coisas que a Joana fez foi olhar para as pessoas que eram cabo-verdianas, partindo do pressuposto os cabo-verdianos, diferentemente dos angolanos, não é? Que há muitos brancos, mas os cabo-verdianos são, evidentemente, não brancos. Então, a conclusão que ela chegava era que havia 15 vezes mais, em proporção, pessoas cabo-verdianas, portanto, negras, nas prisões portuguesas, do que a população geral. Para verem como isto, portanto, começa por ter políticas não segregacionistas. Começa por pensar que, eu dou muito este exemplo, porque todos aqui em Lisboa estamos aqui numa janela panorâmica que podemos olhar. No Filipa, que é na Praça de Londres, há 1,3% de pessoas que, a palavra antiga, chumbam, ficam remetidas, etc. No segundo ciclo. Aqui nas Oleias, que é aqui ao lado, que é a 2 km de distância, no mesmo sistema de ensino, na mesma cidade, é 36%. Se eu chegar alta, chego aos 36? 50%. Se eu chegar alta, chego aos 50%. Eu sei o que é que se passa. É aquilo que eu falei há pouco dos acessos. Eu sei o que é que se passa. As pessoas, para já, os pais de ambas as escolas têm literacias diferentes e isso é o fator mais decisivo para os descendentes. E depois eu sei que as mães da Corraleira, da Alta Lisboa, aqui das Oleias, e os pais são pessoas que chegam tarde a casa, têm horário de empregos precários, portanto, aquele tempo que está entre a escola a acabar, para além dos recursos da escola em si. As escolas têm associação de pais, estas não têm. O tempo que acaba a escola das 3 até às 10 da noite, eu sei que eu tenho que reforçar aí, para dar equidade. Como é que se quebra esse fatalismo, essa aparente inevitabilidade? Como é que inevitabilidade? Se eu não estava a trabalhar, não trabalho, não é? Acho mesmo que é preciso investir na educação. Se calhar temos que, se a escola não chega, a partir das 3 até às 7, 8, tem que haver alguém que acompanhe os jovens. Por exemplo, quando nós discutimos políticas públicas entre a Europa e encontramos, o que é que acontece? Os ingleses e os suecos olham para nós, estamos num grupo, não é? Vocês estão em rede, trabalham em rede, que giro, nós não fazemos isso. Por que nós trabalhamos em rede? Porque são 6 ou 7 num território, tem que estar todos juntos, o que é bom, para conseguir o mínimo. Quando eu falo com a pessoa da Suécia, de Gotemburgo, do município, quantos jovens é que há completamente os nem-nem, né? Os que não fazem nada? Isso não existe. Tipo, isso não existe. Porquê? Qualquer jovem que sai de um ciclo escolar, etc., é logo agarrado e posto no sítio que não há. Estive num borough também em Inglaterra com 200 mil e tal pessoas, temos 30 e tal que são casos extremos. Aqui não. Aqui acho que como é que se muda isto? Como é que se sabe? Há uma coisa que eu gostava de dizer, é que acho que apesar de tudo há diferenças significativas. Nós vivíamos em sociedades vigiadas, em que não tínhamos um sistema de justiça que pudesse dar uma resposta adequada à questão das liberdades. Pronto.
E, portanto, eu aí acho que desde logo nós temos uma diferença. Eu era presa por pensar, era presa por dizer diferente, era presa porque se dissesse mal do regime estava a injuriar o chefe de Estado e, portanto, isso correspondia a um crime a que me era aplicável uma pena e, a partir dessa altura, pouco havia a fazer, a não ser resistir na clandestinidade. Pronto. E, portanto, isso fosse presente a um tribunal e apresenta um tribunal especial também, com juízes especiais, que estavam mais preocupados em condenar do que propriamente em ouvir ou em procurar a verdade, em buscar a verdade. Eu acho que nós aí temos que dizer que há uma mudança significativa em termos de ambientes. Estamos a discutir dentro do facto agora que temos a liberdade de poder discutir. Okay. Então, se o temos, como é que é possível que ainda haja? O tema disto é não podias. Há uma diferença. Sim. O nosso tema é não podias. E, portanto, eu acho que é preciso falarmos do que não podíamos para que as pessoas hoje percebam para valorizarmos aquilo que mudou, não é? Pronto. Eu recordo-me eu vivi num tempo em que as pessoas tinham medo de ir ao tribunal. Eu acho que, apesar de tudo, hoje, aquilo que nós temos é uma procura que não tem resposta judiciária, mas essa procura que não tem resposta judiciária corresponde justamente à abertura dos tribunais e à desacralização dos tribunais, assim se pode dizer. Eu lembro-me de um tempo em que os magistrados tinham um poder tal que tem uma história, que é ter uma pessoa que é familiar do meu marido, que a certa altura decidiu prender um indivíduo num julgamento numa aldeia porque o indivíduo foi de chapéu. Aquilo era um julgamento com grande notoriedade pública, toda a gente foi, ele vestiu o melhor que tinha e o que podia. Então ele estava de chapéu na sala de audiências, o juiz chegou e disse, de chapéu, isso é uma falta de respeito. E julgou ali porque era possível fazer isso, julgou logo em processo sumário e condenou. Da mesma maneira como, por exemplo, a história do Manuel João da Palma Carlos, que em pleno julgamento foi preso pelo juiz pelo simples sendo advogado. Sendo advogado, claro. Um advogado. Quer dizer, os juízes prendiam, retiravam a palavra, prendiam por desobediência, prendiam quando se respondia, quando se reagia, prendiam por injúria. Não foi possível Não foi possível isso? Pois, tudo isto era possível porque havia um sistema que acomodava tudo isso, não é? Então, havia uma lógica da autoridade que era intocável. Se vimos o Código Penal antigo, percebemos que há um manancial brutal de crimes que só têm a ver com pensar diferente ou exprimir a divergência. Ficaram heranças desse tempo na magistratura, entre os juízes? Eu acho que essas heranças são heranças culturais que acabam sempre por ficar em alguns segmentos das instituições. Pronto. E que é preciso trabalhar, de facto, muito isso. É preciso trabalhar o autoritarismo que ainda existe em alguns segmentos e que tem efetivamente essas raízes. Esta questão do acesso à justiça convida-nos a ouvir o nosso próximo convidado. Não podias defender-te. O Tiago Guerreiro é advogado da PLMJ, vem falar-nos da Aliança Pro Bono, uma rede informal de apoio jurídico. Gasta-me sublinhar que o Tiago nasceu 19 anos depois do 25 de Abril, isto é sempre uma referência importante para nós. O que é que faz exatamente a Aliança Pro Bono, Tiago? Então, boa noite e obrigado pelo convite para estar aqui em representação da Aliança Pro Bono. Portanto, a Aliança Pro Bono é uma rede informal de advogados, associados de advogados, de in-house, portanto de empresas e também prática individual, e que no fundo visa dar resposta quando o sistema falha, portanto, às dificuldades de acesso ao direito e aos tribunais, portanto, às dificuldades de acesso à justiça lato sensu. O que é que nós fazemos? Nós, no fundo, atuamos junto de entidades do terceiro setor e, através de um processo de referenciação, prestamos assessoria aos seus beneficiários. Eu diria que este é, talvez, o pilar principal. Por outro lado, os vossos clientes não são os particulares, os privados? Não diretamente. Não. Aquelas pessoas de que o António falava não estão abrangidas? Poderão estar abrangidas se forem referenciadas. Se trabalharem com alguma associação. Por exemplo, exatamente. Porquê? Porque nós, de facto, apesar de sermos uma rede já com alguns membros, cerca de 20 e poucos... São pouquinhos. Sim, somos pouquinhos para dar resposta a todos os pedidos. A verdade é essa. Escritórios, não é? Nos escritórios e advogados in-house e prática individual também. São nos grandes escritórios, sobretudo? Os grandes escritórios, eu diria que têm a maior representatividade dos membros da Aliança, mas não quero... Porquê é que se envolvem os grandes escritórios? Também é uma questão de consciência, ou não? Eu acho que é bastante uma questão de consciência. Acho que é... Não, mas de consciência pesada. Não diria consciência pesada. Eu acho que não, de todo. Eu acho que os grandes escritórios sempre tiveram muito
e cada vez mais, pelo menos as que eu acompanho, eu sou advogado há 7 anos para aí, sempre tiveram muito essa consciência de nós temos que também dar de volta à sociedade. Portanto, os líderes dos escritórios apoiam esta prática. Apoiam bastante, sim. Responde uma prática internacional. Também, sim. A nível mundial Também. fazem efetivamente isso. Tem uma dimensão de atuação pro bono, que também tem a ver com o prestígio das próprias da própria instituição. E quais é que são as causas que mais vos chegam? Com que problemas é que estes vossos clientes se deparam? Eu diria que a maioria dos problemas de uma pessoa singular, portanto, serão questões laborais, questões de família e sucessões, eventualmente alguns delitos também, portanto, serão os temas principais. Seria por aí. E há uma área, Tiago, em que sentes que a Aliança Pro Bono já tenha feito ou esteja a fazer, de facto, uma enorme diferença face ao que estas pessoas obteriam da justiça nos moldes esperados, digamos assim? Talvez na rapidez, não diria uma área em concreto do direito, mas talvez na celeridade, na rapidez. Eu acho que lá está. Nós visamos dar resposta a estas dificuldades de acesso ao direito, aos tribunais. Portanto, há de facto essa consagração constitucional, como estavam aqui a dizer e bem, mas depois, de facto, na prática, não há esse reflexo em todos os casos. E, portanto, se houver, de facto, uma questão urgente, aí se calhar é mais fácil bater à porta da Aliança Pro Bono, se essa entidade tiver essa parceria. Se nem todos tiverem um António Brito Guterres que faça por o exemplo, contacto, não é? Não, isto é espetacular. Eu estava a ouvir, eu queria muito, em vários momentos da conversa, queria muito intervir, porque isso é incrível, porque as pessoas não têm, de facto, eu acho que este é o principal problema, de facto, é falta de informação, falta de compreensão. Nós falamos uma linguagem, nós, os três, na verdade, somos juristas, falamos uma linguagem muito própria, que as pessoas não entendem. Hermética, sim. E isso é o principal problema, porque se eu dou uma notificação a uma pessoa, ela não vai entender e deixa passar os prazos e não sabe que tem que recorrer à segurança social. Todas também. Exatamente. A própria lei do acesso ao direito, se formos a ver, ontem por acaso estava a ver, até para preparar isto, num artigo que é sobre a insuficiência económica, que é o critério objetivo, tem remissão para 3 outros diplomas diferentes. Portanto, é uma confusão até para os advogados e juristas no geral. E, portanto, se tudo isto fosse mais simplificado, já ajudaria. E nós sabemos que tu vais ter uma pergunta para dirigir aos nossos convidados. Sim. Vamos só fechar este parênteses dizendo, peço-te, onde é que as pessoas podem obter mais informação sobre esta Aliança Pro Bono? Então, desde logo no nosso website, da Aliança Pro Bono, em termos de redes sociais estamos sobretudo presentes no LinkedIn, que é mais institucional até por causa da rede de advogados, mas pronto, podem ir ao nosso site e têm lá todas as informações. Então vamos às perguntas. Está apresentada a Aliança Pro Bono. Está apresentada, sim. Então, qual é a situação dos presos políticos neste momento? Não podias defender-te. Tiago, agora sim o microfone é teu. Agora sim, faz a tua pergunta. A cidadã que foi Ministra da Justiça. acho que é os dois, mas sobretudo, a Francisca, sim. Como é que nós podemos então melhorar o acesso ao direito e aos tribunais? Tiago, eu acho que o acesso ao direito aos tribunais melhora seguramente se nós tivermos um sistema organizado de modo diferente. Eu acho, francamente, que o atual sistema, aquele sistema de apoio judiciário, que passa muito por uma estrutura de ordens de advogados, que de alguma maneira... A segurança social também, tripartida, sim, até essa discussão, sim, não é? Sim. Eu diria que, provavelmente, um sistema de defensoria pública bem organizado, que resolveria bastante melhor o problema que temos hoje. Porque se for até haver uma relação custo-benefício, percebe-se que aquilo que o Estado paga anualmente, nomeadamente o que diz respeito às defesas oficiosas, obviamente não estou a falar depois das isenções que claro, não estão aqui a ser incluídas, mas se pensar naquilo que o Estado paga, os milhões que o Estado paga anualmente de defesas oficiosas e a incapacidade que o Estado tem, a possibilidade de sindicar sequer a qualidade destas defesas, justificaria que o Estado tomasse isso em mãos. Paga, ou pode sindicar, advogados, no fundo, exatamente. Ou pode sindicar, ou se não podendo sindicar, o melhor que tem a fazer é assumir isso para ele. Depois é óbvio que há outra questão que tem a ver com as custas judiciais. Isso é outra dimensão. Ponto, que acho que é um ponto interessante. É a dimensão civil das custas judiciais. Nós temos hoje também níveis de litigância muito elevados. E a questão das custas judiciais aparece muito associada a isso. Não aparece só as necessidades de financiamento do Estado, aparece também como forma de reduzir os níveis de litigância. Agora, é possível encontrar modelos em que o pagamento das custas judiciais seja de alguma forma indexado também, não só aos valores da causa, como também à condição específica de cada pessoa. E eu percebo que nós temos o tipo de tabelas, os modelos que existem, são modelos muito rígidos,
que depois fazem com que só tenham apoio judiciário pessoas que estejam, de facto, em condições quase de indigência, não é? De indigência. E posso admitir que haja pessoas que, não estando em condições de indigência, têm também necessidades de apoio do ponto de vista judiciário. Eu acho que aí é possível... Mas eu, por acaso, quanto ao tema das custas, e desculpe interromper, mas eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que o tema da litigância não se resolve, no fundo, tabelando e dizendo para aceder aos tribunais é preciso pagar montantes muitas vezes exorbitantes, não é? Para a causa em concreto. Mas eu faria isso cá ao contrário, quero dizer, vamos ter mais meios de resultar alternativa de litígios, por hipótese. Vamos, de certo modo, vazar aos tribunais de muitas pendências que não deveriam estar nos tribunais. Os advogados têm essa tendência, eu percebo. Os advogados têm essa tendência, porque é mais um espaço. Pronto, é mais um espaço. Mas não era tanto por aí. Eu acho que a justiça deve ser pública, que pode haver alternativas privadas, mas que o essencial da justiça é, obviamente, responsabilidade do Estado. Não, mas quando digo isto não tem que ser privado, atenção, podem ser meios públicos de resolução alternativa de litígios. O meu tema aqui é as custas, até nos casos em que não estamos a falar de apoio judiciário, estamos a falar até de clientes que, enfim, felizmente podem pagar, é um tema, porque muitas vezes dizem-me quanto é que isto me vai custar, e a minha resposta, apesar de conhecer o regulamento, é não sei. Temos um debate lateral dentro do debate. Não quero entrar. Pronto, não quero de nenhuma entrar numa lógica de fazer política pública sobre justiça na minha área. Quero só dizer o seguinte. Há muito pouca tradição em Portugal, parece-me, apesar de ser prática internacional dos grandes escritórios fazer o que estou aqui a falar, de haver a questão da aliança pro bono. Muito mais anglo-saxónica, esse tipo de abordagem. Porque aqui partimos do princípio, e bem, agarrando no que a Francisca disse, de que o Estado deve garantir isso. Eu acho que não está organizado de uma maneira que seja acessível às pessoas. E depois tem a parte dos... Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz uma organização desse género para casos específicos. Que no tanto já está extinta, mas só para dar um exemplo. Porque outra coisa que isso impossibilita, para além da defesa das pessoas, é o escrutínio a quem trabalha na área. Seja advogados, procuradores, juízes, etc. Por exemplo, o julgamento de Alfragide, o famoso julgamento que condenou a prisão efetiva, polícias por agressões a monitores do domínio da juventude, para vocês perceberem que isso é importante, porque mesmo eu, quando trabalho no terreno e vou a uma esquadra, eu estou em perigo muitas vezes, como eles tiveram, naquele caso. Já te aconteceu um caso concreto? Já. Na rua, então, várias vezes, sabendo que eu sou uma pessoa assistente social. Agora, vou dar um exemplo. Até o julgamento começar, esse julgamento específico, que tinha uma série de arguidos, não é? Gastou-se 11 mil euros em papelada. Porque era muito... Mas quem é que arranja 11 mil euros? E o problema disso é que, se isso não é feito, como foi feito nesse momento, nós não tínhamos nenhuma história, e porque foi o moinho da juventude, e porque foi a cova, se fosse no sítio, o resultado não era o mesmo. Em que pode haver um escrutínio sobre a atuação policial, e isso foi importante, não é? Outra coisa, vou dar outro exemplo. Eu posso perguntar uma coisa, António? Sim, claro. Em que é que gastaram 11 mil euros? Não sei de cor, é procedimentos. Eu peço desculpa, mas no que diz respeito ao processo penal, o processo penal em princípio é gratuito. Faz-se uma queixa ao Ministério Público, o Ministério Público tem a obrigação de fazer a investigação. Posso perceber, provavelmente, admito que possam ter pago advogados, admito que possam ter requerido constituir a Constituição das mas pagámos com o preço, advogados próximos, mas com o preço de amigo. De oficioso. De oficioso. Pois. Portanto, sei que foi um disparate, de qualquer maneira. Portanto, estamos a fazer montes de eventos para poder conseguir chegar ao julgamento. Isso foi Pois eu acho que aqui também há um problema de informação. Eu acho que há um problema de informação que é quais são os meios que existem no Estado e que podem ser utilizáveis por qualquer pessoa sem ser necessário haver uma remuneração. Acho que mas isso impede esse escrutínio que acho que é importante, como aconteceu nesse caso. Outro exemplo que eu posso dar para quem ouviu o podcast noutra agência noticiosa, concorrência, que é uma coisa que acontece muito frequentemente hoje em dia, que é jogo de gato e do rato entre polícias e jovens nos bairros. E, por exemplo, isto é muito interessante, quando eu chego a um bairro e houve uma rusga. E de repente eu chego ao prédio onde houve a dita rusga e o prédio deixou de ter elevadores, deixou de ter porta de entrada, o que é normal no caso, deixou de ter caixas de correio, deixou de ter a parte de ligação de eletricidade, tudo. E fico a olhar para aquilo e depois ver o mandato. E o mandato diz segundo E e quarto D e respectivos, que normalmente é as caixas de correio. Não é? Mas a ação policial partiu o prédio todo. Mas isso está errado. Exato. Não, mas a questão aqui é... Mas depois não vejo consequências para isso, é isso? Claro, porque assim, quem governa as casas públicas não vai substituir aquilo. Às vezes são os moradores que substituem aquilo. Se os moradores substituir, é mau, porque põe ainda mais na mão de certos moradores
certas hierarquias que não devem haver. E portanto, eu na altura, até num caso em particular, eu falei com uma vereadora da Câmara que protestou junto à polícia e levou na cabeça todo o lado por ter feito aquilo. Porque para mim a questão é, o juiz tem que saber, tem que ter o feedback, a explicar, olha, os polícias entraram aqui, para além do segundo esquerdo e do quarto, não sei o quê, partiram um prédio de tudo. Claro. E eu tenho a certeza que assim, ao fim de algum tempo, a polícia vai ter mais zelo. Porque qual é a questão aqui? Por uns pagam todos. E há muito esta... Porque supostamente se eu não tiver porta, posso entrar lá todos os dias e sair todos os dias. E a polícia vai pensar assim, mas o problema é que ela mora principalmente também. Sim, mas a questão é como é que tu chegas ao e não se sente seguro. Não chegas facilmente. Estás a ver? Essa questão que está aqui, se houvesse em cada território, e agora apontando a coisa há pouco de onde eu nasço e cresço faz depender da minha vida. Sistemas fixos, sufragados, como é evidente, mas de apoio comunitário. Sim. Isso devia existir, mas isso não existe. Nós temos projetos muito sectorializados que duram 1 ano ou 2, não, em certos territórios. Deveria existir, Francisco? Eu acho que deviam existir. Eu acho que há uma enorme fragmentação deste tipo de projetos. São muitas coisas, e depois muitas coisas têm que por razões que eu acho que não são razões principais, são razões secundárias, em que as pessoas se separam, se dividem, em que os vários grupos que trabalham às vezes com o mesmo objetivo não são capazes de se juntar relativamente a uma mesma causa. Eu acho que isso obviamente fragiliza também as possibilidades de progresso nessa matéria. Só para chatear muito rápido. Só para chatear. Tenho certeza que a Francisco concorda comigo nesse aspecto e também já que é o seguinte, vou dar um exemplo. Uma pessoa encarcerada, isso é horrível o que eu vou dizer, mas custa em média 20 mil euros por ano ao Estado. Nós tínhamos, por exemplo, um projeto que há em muito poucos territórios, mas é o exemplo que temos para jovens, que é o programa Escolhas. E que é muito bem burocratizado, apesar de tudo. Ou seja, está feito de uma maneira que muito dificilmente eu posso estar na rua com os jovens, porque isso não conta como tempo de sessão para não receber dinheiro. Bem, é uma grande confusão. Mas só para explicar, esses projetos têm um orçamento de cerca de 50 mil euros por ano. Um BIP-ZIP, que é aquele projeto da Câmara de Lisboa para apoiar os bairros, tem também um orçamento de 50 mil euros por ano. O que eu estou aqui a explicar é, cada projeto que existe na comunidade que faça um apoio ao estudo, à educação informal, faça, por exemplo, pontes com a Justiça, com o Tiago, etc., tira da prisão, da possibilidade de prisão, 10, 20, 30 jovens por ano, mais o facto de os incluir na escolaridade, de irem trabalhar, de irem descontar impostos, e portanto está tudo ao contrário. Portanto, eu gasto 20 mil euros no minuto. Até do ponto de vista economicista, essa situação... E rubricas, para fazer o quê? O que a Francisco está a dizer, dos projetos e da justiça, tem tudo a ver. Permitam-me só que diga uma coisa. Eu acho que eu não quero sair daqui sem dizer uma coisa. Eu acho que há aspectos que é preciso referir, do antes, do não podia, que são importantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista didático até. Uma delas é uma pena da suspensão de direitos políticos, que foi aplicada a muita gente que deixou de poder de exercer funções públicas, nomeadamente pessoas que eram professores, por exemplo, que poderiam de exercer, que eram funcionários públicos, e que Mas comecei também o mesmo discurso, não é? Entre 15 e 20 anos. 15 e 20 anos. Isto é uma brutalidade. Era uma brutalidade. Depois, a outra coisa que eu queria falar, a pena de desterro, que existia também. E outra coisa, que era absolutamente sinistra, as chamadas medidas de segurança, que que alguém, depois de cumprir a pena, era-lhe aplicada uma medida de segurança, às vezes administrativamente, e à porta da cadeia, como aconteceu com várias pessoas, nomeadamente com o padre Joaquim Pinto Andrade, que saiu da cadeia de Caxias, e estava lá a pedir, a dizer, meu caro senhor, vai entrar outra vez. Mas é medida de segurança. E as medidas de segurança eram por tempo indeterminado. Pronto. Nós estamos mal. Há muita coisa que corre mal. Mas é preciso, de facto, termos presente esse passado para que não haja a tentação de o repetir. Não, acho que é preciso dizer importante no sentido que até temos muito populismo hoje em dia e posso ter a tendência de... Agora também, acho que fica óbvio para todos que a liberdade com que estamos a discutir isto é, obviamente, fora de um cenário de não podias, não é? Mas, como estava a dizer há pouco, mas o facto de termos a capacidade de não ter o não podias tem-nos obrigado também a tocar nestes assuntos. Ser mais exigentes com o que fazemos, com o que podemos, não é? Claro. Bom, vamos às despedidas. Mas o Tiago estava ansioso comigo. Teve uma questão, desculpa. As perguntas vão ficar para depois, é que estamos mesmo com o tempo contado. Desculpa, Tiago. Pode seguir. O programa Não Podias resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro. Hoje tivemos o apoio técnico da Rita Isabel Mendes. Podem ver-nos no canal de YouTube da Antena 3, escutar-nos a qualquer altura em RTP Play e nas plataformas habituais de podcast. E
claro, aqui na rádio, sábado sim, sábado não, às 10 da manhã, aqui na Antena 3. Cá estaremos com o Francisco Sena Santos, como sempre. Até ao sábado a seguir ao próximo. É isso. Assim sendo, até ao próximo sábado, sim.